Pessoal, então a gente vai lá para a resolução do exercício 1 da primeira lista, tá? Dando continuidade à explicação anterior, que foi a da função horária do movimento uniforme. Então, a número 1, eu copiei a tabelinha aqui, mas eu vou ler um enunciado aqui para vocês entenderem. A tabela a seguir ilustra o deslocamento de um corpo que descreve um movimento uniforme. Já falou que o nosso movimento ele é o quê? Movimento uniforme, não muda, né, a velocidade dele é constante. Então, eu tenho que aqui, ó, o S, que é a minha posição, é dado em metros e o meu tempo é dado em segundos. Na pergunta, na letra A, fala o seguinte: calcule a velocidade desse corpo e escreva a função horária do movimento. Então, quando pede pra gente calcular, tá? Eu coloquei aqui o cálculo, eu vou explicar para vocês de pouco. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar os dados do exercício. Calcule a velocidade, eu quero saber a velocidade. Qual que é a minha posição final? Ó, ele sai do 4 e chega até o 13, então minha posição final, 13. 13 o quê? Metros, porque a minha posição é dada em metros. A minha posição inicial é 4, o quê? Metros. Ele saiu do 4, chegou no 13. Final inicial. Em quanto tempo ele fez isso? Ele fez esse percurso em 3 segundos, tá? Então, eu coloquei a equação aqui, a equação do sorvete, né? Que S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. E substituir os valores. O que eu vou colocar no lugar do S? 13. Ele não vale 13? O que eu vou colocar no lugar do S0? 4. Ele vale 4. Mais velocidade, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo. Qual que é o tempo que eu tenho? 3. Aí, nesse sentido aqui, eu vou resolver o exercício, tá? Para facilitar, a minha incógnita, a minha letra, ela tá depois da igualdade. Ela tem que vir para antes da igualdade. Então, eu troco tudo de lado ao mesmo tempo e não trabalho o sinal. Então, ficou assim, ó. 3 vezes E mais 4. Peguei tudo que estava de cá, passei para antes da igualdade, e o que estava de cá, passei para depois da igualdade. É igual a 13. Então, 3 vezes V vai ser igual a 13. O meu 4 está somando, passa subtraindo. Aí, eu vou pegar aqui, o 3 vezes V vai ser igual, subtrair, né? 13 menos 4, 9. E depois eu vou isolar o V. V vai ser igual a 9, que já está depois da igualdade. O 3, ele está multiplicando o V, então ele passa dividindo. E V vai ser igual a 3 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque as minhas posições são dadas em metros, tá vendo as duas? E o meu tempo é dado em segundo. Aí o exercício não terminou. Ele fala o seguinte: e escreva a função horária do movimento. Como que a gente vai escrever essa função horária do movimento? A gente vai pegar essa função do sorvete e vai substituir os valores. Que valores? O S final eu deixo 100, ele vai ser a minha incógnita, é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se o meu tempo variar, ele mudar, por exemplo, aqui eu usei 3, mas se eu usar 4, usar 5, usar 6, vai aumentar a minha posição final. Então, quanto maior o tempo, mais o móvel, o corpo anda, tá bom? Outra coisa, outra consideração, vocês têm que observar se a minha velocidade aqui, ó, for negativa, a gente já classifica esse movimento de uma forma diferente. Por exemplo, na letra B, pede classifique o movimento e justifique a sua resposta. Então, olha só, para classificar o movimento, a minha velocidade, ela tá positiva, não tá? Lá da minha fórmula, eu calculei, ela deu uma resposta positiva, não deu? Se a minha resposta deu positiva, o meu movimento vai ser progressivo ou acelerado. Por quê? Qual que é a justificativa? Porque quanto maior o tempo,
mais o meu móvel vai andar. Quanto maior o tempo, maior vai ser a minha posição final. Olha, a letra C. Qual é a posição ocupada pelo corpo no instante de T 5 segundos? Então, ele me dá um valor de tempo, 5 não, é 8 segundos. E ele quer saber a posição, que é o S final. Qual que é a fórmula que a gente escreveu ali? Que S vai ser igual a 4 mais 3 vezes T. Eu não quero descobrir o S final, porque o T, o exercício me falou, no tempo de 8 segundos. Então, vou colocar aqui S vai ser igual a 4 mais 3 vezes 8. Primeiro, a gente resolve a multiplicação. S vai ser igual a 4 mais 3 vezes 8, 24. Então, S vai ser igual a 4 mais 24, 28. 28 que, se eu estou falando de posição, nesse caso do exercício, vai ser metros, tá bom? O exercício letra D fala o seguinte: faça o gráfico da posição S pelo tempo T. Então, a gente vai usar aquele plano cartesiano mesmo, que vocês veem na matemática, tá? Então, eu tenho aqui, ó, S em função de T, metros aqui segundo. No tempo de 0 segundo, ele está em qual posição? Desculpa, no tempo de 0 segundo, ele está em qual posição? 4 metros. No tempo de 1 segundo, ele está em qual posição? De 7. Ó, a gente vai subir, vai marcar o pontinho aqui. No tempo de 2 segundos, ele está em 10. E no tempo de 3 segundos, ele está em 13. Vou marcar só o 13 aqui, para ficar mais fácil, olha. O que a gente vai fazer? Ó, traçar essas linhas. Quando a gente traça essas linhas, a gente montou o gráfico. Então, nada mais é que a gente pegar aquelas informações do quadro e colocar no plano cartesiano, que é esse daqui. O exercício número 2, ele é exatamente igual ao número 1, tá? Então, vocês vão fazer o exercício número 2 com base nessa explicação do 1. O exercício número 3 é somente para classificar um movimento em progressivo ou retrógrado. Observem a velocidade. Ele está positivo, progressivo. Ela está negativa, retrógrada, tá? Se não tiver outros valores, vocês conseguem analisar somente pela velocidade. Depois eu volto com a explicação de mais um exercício.